E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do Parabólica. Eu estava olhando aqui para ver se o microfone está tudo certo. Eu sou o Pedro Renal, professor do Parabólica, e na aula de hoje, no vídeo de hoje, a gente vai voltar aí a falar de islamismo, para falar sobre o islamismo hoje. É isso mesmo, eu vou passar alguns dados importantes para vocês, a gente vai falar um pouquinho sobre o crescimento do islamismo no mundo e algumas questões também referentes ao teor, a uma questão qualitativa, mas o que é esse islamismo hoje, tá? Então já se inscreve no canal se ainda não for inscrito, curte esse vídeo para ajudar o canal a crescer, tem história, filosofia, sociologia, conhecimentos gerais, geografia, tem muito conteúdo, é completo para o Enem e demais vestibulares. Lembrando que as referências que a gente utiliza, eu deixo aqui na descrição para vocês consultarem, para vocês que quiserem se aprofundar mais ou iniciarem o estudo. E também os links das minhas redes sociais estão na descrição ou no comentário fixado. Vamos lá então começar a falar sobre o islamismo, séculos 20 e 21, trazendo aí para a atualidade. Bom, eu escuto falar desde muito tempo sobre o islamismo ser a religião que mais cresce no mundo aí nos séculos 20, agora principalmente 21. Isso é notório se a gente olha em escala global, de fato. Talvez no Brasil esse crescimento seja mais tímido. Talvez no Brasil, talvez não, ele é mais tímido. Aqui a gente tem uma força muito grande do cristianismo, vocês sabem disso. Atualmente, o islamismo, a gente está falando aí de duas religiões monoteístas. O islamismo é a segunda maior religião em número de fiéis no mundo. Perde até de uma certa distância para o cristianismo. Mas existem alguns dados que tentam mostrar que isso vai mudar ao longo aí das próximas décadas. A gente está falando, por exemplo, de um instituto de pesquisa localizado nos Estados Unidos, em Washington, D.C., na capital dos Estados Unidos, que é o Pew Research Center. Eu até fui pesquisar sobre esse instituto, sobre essa pesquisa, para ver se não havia algum... Que tipo de instituto é esse? Porque a gente sabe que a gente tem que desconfiar também dos institutos de pesquisa, né? Mas que havia uma capacidade de neutralidade do ponto de vista desse instituto. Por isso que eu estou trazendo ele aqui para vocês. Ele aponta em pesquisa, eu deixo aqui na descrição também para vocês, que em 2010 o número de muçulmanos no mundo era de 1,6 bilhão, tá? De seguidores. 1,6 em 2010. Tá, então já tem aí 13 anos no tempo que eu estou fazendo esse vídeo, que é 2013. Enquanto que o número de cristãos, e quando a gente fala em cristãos, então a gente está falando tanto de católicos romanos, a gente está falando de ortodoxos, a gente está falando de protestantes, era, né, na verdade, de 2,17 bilhões de pessoas. Então o islamismo ele perde ali por alguns bilhões, quase um pouco mais de 6 bilhões de fiéis. Bilhões, exatamente, de fiéis no mundo. Então de 1,6 para 2,17. Só que em 2050, as estimativas desse instituto, tá, é que o islamismo vai parear com o cristianismo. A gente vai ter, segundo pesquisas, tá? Segundo estimativas, isso também a gente não é o 100%, existe uma margem, mas a pesquisa ela é baseada em um estudo, tá? Que em 2050, 2,76% da população mundial seria de muçulmanos, 2,76%, então você teria um salto muito grande, enquanto que 2,9% bilhões, né, da população total seriam de muçulmanos, enquanto que 2,9 bilhões de pessoas seriam cristãs. Bom, e aí então você estaria mais ali próximo. O que, na estimativa dessa pesquisa, em 2070 o número de muçulmanos ultrapassaria o número de cristãos. E a gente vai tentar entender um pouquinho desse motivo. A questão é que, agora eu vou passar uns dados agora bem concretos para vocês, inclusive, que apesar do islamismo ter surgido no Oriente Médio, na Península Arábica, lá no século VI, através do profeta Maomé, que vocês sabem a história, e recentemente fez vídeo sobre isso também, que tem alguém fazendo trabalho ali fora, martelando, tá? Não liguem. Que o profeta Maomé
através da visão do anjo Gabriel, ele passa a promover, a propagar o islamismo através do monoteísmo de Alá, certo? A gente sabe que depois, né, que o islamismo cresceu muito, principalmente depois da morte de Maomé, que ele se expande inclusive pela África, a África saariana, o norte da África, chega na Europa através do Estreito de Gibraltar, na Península Ibérica. Ele vai crescendo naquele período, os seguidores de Maomé, os califas passam a avançar muito. Eu fiz um vídeo recente sobre isso, falando sobre sunitas e xiitas. Esse vídeo ficou muito bacana. Assistam esse vídeo. Inclusive, boa parte desse vídeo eu utilizei a obra aqui do Peter The Man, que é o mundo muçulmano, que foi o recebido da editora Contexto. Deixa eu colocar aqui para vocês, inclusive, aí a tela acho que vai estar, né? Não sei se vai dar. Tá focando, Bititas. Oi, Bititas, tudo bom? Tá focando. Ó, tá aqui, é porque enfim, vocês já viram. Eu vou deixar aqui na descrição também, para quem quiser, tá? O livro é muito bacana. Eu falei lá sobre o que é real sunita e xiita, expliquei lá. Acho que foi bem bacana, tem um capítulo propriamente desse livro falando sobre. E aí você tem o crescimento do islamismo. Só que assim, hoje, o país mais onde você tem maioria de muçulmanos, onde o islamismo é maior, não é na Península Arábica, não é na Arábia Saudita, aí a gente fala em estados nacionais, não está lá, apesar de lá ser forte também, não está no Oriente Médio. A gente está falando do Sudeste Asiático, da Indonésia. A Indonésia está entre o Sudeste Asiático e a Austrália. A Indonésia hoje, deixa eu passar os dados aqui para vocês, 87,2% da população da Indonésia é o país mais muçulmano que existe. É muçulmana. Esse 87,2% de um total de uma população de 277 milhões de habitantes. E ela é seguida pelo Paquistão, que tem 174 milhões de muçulmanos, a Índia, que tem 161 milhões. Lembra que a Índia é uma população entre a segunda e a primeira, eu já vi alguns dados falando que ela chegou na China e tal, entre a segunda e a primeira, 161 milhões de habitantes na Índia. A maioria, se eu não me engano, lá pratica o hinduísmo, então você tem esse embate religioso também, embate no sentido de qual religião mais cresce, mas a Índia tem crescido, e Bangladesh também, que está ali, tanto o Paquistão, Bangladesh e Índia fazem fronteira. A Indonésia, que é o país, Bangladesh tem 145 milhões de muçulmanos. A gente está falando em média, tá? Só ali que a Indonésia, que não faz fronteira necessariamente, ela está no Sudeste Asiático, fazendo divisas pelo mar, né? Oceano Pacífico com a Austrália. Tanto Índia quanto Bangladesh quanto o Paquistão estão ali na chamada Ásia Meridional, sul da Ásia, né? Mas é interessante de se destacar esse crescimento do islamismo, porque a gente vê isso muito lá. Na Europa você tem um crescimento maior do que se tem, por exemplo, nos Estados Unidos e no Brasil. O Brasil, como eu falei para vocês, é muito cristão. E por que esse crescimento do islamismo? Por que essa propagação? Como eu falei para vocês, eu deixo aqui a pesquisa para vocês, o Pew Research Center, um instituto de pesquisa, enquanto tem alguém aqui fazendo, né? Não tem importância. Ele aponta dois grandes motivos para esse crescimento maior do islamismo em comparação a outras religiões, principalmente o cristianismo, que é o ponto de destaque aí para a gente. Um é a maior fertilidade das famílias islâmicas, então você tem maior fertilidade, enquanto que uma mulher cristã ela tem cerca de 2,2 filhos durante sua vida, né, durante seu casamento. Uma família uma família islâmica tem em base 2,9 filhos, né? Então você tem dados, sabe? Como é que você pode ter 2,9 filhos? São dados estatísticos, tá? Que o Instituto aponta. Então você tem mais filhos nas famílias islâmicas, né, muçulmanas, do que nas cristãs. E esse é um fator. O segundo fator, eles estão aliados. O segundo fator que aponta o Instituto de Pesquisa é que a idade dos muçulmanos é mais jovem. Então você tem, em média, 24 anos de idade para os muçulmanos. E aí você tem um casamento até muitas vezes precoce,
Você tem que levar isso em consideração, o que faz com que o islamismo chega a partir desse casamento precoce, você tem mais filhos, inclusive. São dados estatísticos, tá? Isso aí pode variar muito também. E também tem uma questão que o islamismo é uma religião mais nova do que o cristianismo. Não muito mais nova, mas mais nova do que o cristianismo e o judaísmo. E aí a gente tem um ponto importante que eu vou trazer aqui para vocês, nessa parte desse vídeo, dessa aula, que se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo mais detalhado sobre isso. Não é nesse caso eu quero fazer um mais detalhado, mas eu vou trazer alguns pontos importantes. Isso ajuda para fazer questão, para conhecer melhor, para poder fazer redação, se vocês quiserem, né? Então, assim, por exemplo, tá? Mas eu posso trazer algo mais detalhado, porque aí eu precisaria estudar bem mais do que isso, do que esse vídeo. Esse vídeo eu estou trazendo um panorama geral do islamismo hoje. A gente precisa trazer um conceito que ficou muito conhecido a partir do século XX, mas principalmente quando a gente fala agora, fala-se muito no século XXI, que é o conceito de islamista. Atenção, não confundir com islamita. Em linhas gerais, islamita, sem aquele S ali, ele é o seguidor da fé maometana, da fé de Maomé, é seguidor do islamismo. O islamista é aquele que utiliza do fundamentalismo religioso, ou seja, a justificativa, atenção, a justificativa para uma política de Estado utilizando da fé islâmica, certo? Então, o islamista é o fundamentalista religioso, é aquele que quer utilizar a justificativa religiosa para ter uma política de Estado, por exemplo. E também não confundir, acho que é importante trazer esses conceitos para vocês, até mesmo como professor aqui, não confundir como radicalismo, por exemplo. Porque o radicalismo é totalmente diferente de um fundamentalismo ou um extremismo. O radicalismo, às vezes, em muitos casos, ele é necessário para transformações sociais. Aqui a gente está falando da utilização da fé, o fundamentalismo, ou extremismo da fé, a utilização dessa fé para uma política de Estado, tá? Então é diferente. Bom, essa obra inclusive trata, né, como eu falei para vocês, trabalha aí com algumas ondas fundamentalistas, né, ondas islamistas, que começa lá na década de 60 e 70 com uma onda mais fraca, com jovens universitários, seguidores de pensadores islamistas. Ela ganha uma força um pouco maior na década de 80, após principalmente a Revolução Iraniana, ou a Revolução Islâmica, que a gente sabe que aconteceu em 1979, mas ela cai muito também, enquanto conclusão de projeto de formar estados fundamentalistas. Ela cai muito nos anos 90 e 2000, mas ela continua enquanto movimento, tá bom? E aí é inegável que a gente vê muitas notícias, os noticiários que a gente tem, muitas vezes, e essa obra faz uma crítica a isso, eu vou ficar mostrando toda hora aqui, faz uma crítica a isso, de que a gente vê cotidianamente, isso basicamente cresceu muito nos anos 80, anos 90, e vamos pensar, por exemplo, a partir de 2001. 2001, o que acontece no 11 de setembro de 2001? O famoso ataque, né? O ataque do Osama Bin Laden, da Al-Qaeda. Não é só isso, a gente vai ter depois também, nos anos 2000, outras questões e tal, mas até hoje, né? Mas essas ondas, essas questões levaram muito a muitas pessoas terem uma noção errônea sobre o islamismo, né? Fazendo uma conexão errônea sobre a fé, o islamismo, com algum tipo de violência. Essa obra do Peter Dement, ele fala, inclusive, que existem ambiguidades no Alcorão que levam a isso, mas assim como também existem ambiguidades até no Novo Testamento. Poxa, agora o martelo pegou pesado. Existem ambiguidades no próprio Novo Testamento. Ele faz até uma frase aqui, ele coloca até uma frase, ele inicia um dos capítulos que ele trabalha com isso, que eu quero até ler aqui para vocês, é só essa frase, tá? Que ele fala desse jeito, ó, abre aspas aí. O Senhor
Teu Deus os entregará a ti e semeará o pânico no meio deles, até que todos sejam exterminados. Entregará os seus reis nas tuas mãos e apagarás os teus nomes debaixo dos céus. Ninguém te poderá resistir até que os tenha derrotado. Aí ele fala, essa frase não é do Alcorão, essa frase é do Antigo Testamento. E aí ele até fala, o Novo Testamento ele é muito mais sutil, assim como para ele também o Alcorão. Só que existem ainda assim ambiguidades. Essa frase não é do Alcorão. E essa frase, esse trecho, e tem muita gente que coloca palavras no Alcorão como se fosse do Alcorão, sendo que não são. Agora, segundo o autor, o que a gente precisa pensar? Existe uma violência dentro de um contexto religioso? Existe violência dentro de vários contextos religiosos, o que não significa que representam a sua totalidade da religião. Isso que é importante. Professor, você está defendendo um outro? Não estou defendendo ninguém. Eu sou o quê? Eu não sou nada. Eu sou professor de história. Essa é a questão. Tá? Então, o islamismo ele não é mais violento do que o cristianismo. E o cristianismo não é mais violento do que o islamismo. Existem aqueles fundamentalistas dentro de cada religião que utiliza dessa ambiguidade dos textos originais, dos textos sagrados, para utilizar de violência. Por mais que essa ambiguidade também ela é uma parte, em parte culpada, que são textos, inclusive, de séculos. Na verdade, o Alcorão aí com mais de 1000 anos. Ou seja, o Novo Testamento, por exemplo, nem se fala, e o Antigo Testamento nem se fala ainda. Né? Então você tem essas questões onde se utilizam muito da fé como forma de justificativa para práticas violentas, mas eu posso fazer um vídeo mais detalhado sobre isso em relação ao Alcorão. Aí eu falo detalhado porque aí eu vou ter que ler o Alcorão mesmo, tá? Para trazer, então não é do dia para a noite que se faz esse vídeo, é um preparo muito mais extenso, mais complexo, né? Então você tem essas questões a serem debatidas. Inclusive ele fala, o próprio autor, eu fico citando porque é uma das fontes aqui importantes, fala, você não tem notícias, inclusive, ele bota inclusive boa parte da culpa disso no próprio jornalismo, notícias da criação, por exemplo, da construção de mesquitas. Você não tem notícias de práticas dentro do islamismo, de notícias sobre arrecadação de fundos, de obras de caridade, porque isso não gera matéria. Isso dentro de um consumo, dentro de uma questão que a gente vive, da mídia, da imprensa, do capitalismo, por que não? Isso não gera notícia, certo? Isso não gera notícia. Então você tem, e aqui não há uma negação da violência, é só a gente olhar no mundo. Quantas vezes a gente fez vídeo aqui de extremismo religioso, matando gente? Isso não há uma negação da violência, da utilização da fonte histórica para a utilização da violência. Mas também é preciso fazer uma crítica nesse ponto de vista, falar assim, mas será que isso tudo é violência? Não. Os textos não necessariamente, apesar da sua ambiguidade, eles não levam você a crer que o islamismo ele é em sua essência violento, porque não é. Compreenderam? Então isso é importante, é preciso saber separar as questões. Mas eu acho que está dando recado. Se vocês quiserem, vocês deixem nos comentários que a gente fala um pouquinho mais sobre isso, num vídeo mais detalhado, mais complexo sobre esse ponto, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Amo vocês. É de todo o coração do mundo. Grande beijo. Vambora, gente. Fui!